Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês hoje um meu testemunho, como que eu conheci a mensagem do Evangelho, como que eu ouvi falar sobre Jesus. A gente sempre ouve falar que na África, na Ásia, na janela 1040, né, lá nos Emirados Árabes, as pessoas não conhecem sobre Jesus, mas meu nome é Ricardo, né, Ricardo Tavares. Eu nasci na Avenida Paulista, em São Paulo, para vocês terem uma noção, em 1983. Então eu sou um paulista. Minha família mora ali perto da Avenida Paulista mesmo, assim, no metrô Saúde. Interessante, né? Metrô Saúde. E, e assim, meu pai sempre foi um funcionário do banco do Banespa ali. E sempre lembro ele indo trabalhar e ele sempre me levou para fazer esportes. Minha mãe, ela gostava muito da Virgem Maria, me colocou num colégio chamado Nossa Senhora do Rosário. Então eu fui colégio católico, mas a gente tinha assim uma base espírita, assim, de vez em quando ir no centro, devido à influência da parte do pai da minha mãe. Então, assim, eu não me considerava um cristão, nem... Assim, era um jovem normal, como qualquer jovem em São Paulo, que vai pra escola, pedala, joga futebol, anda de patins, joga vôlei. Fui jogando vôlei, me tornei, assim, federado pelo clube Banespa, joguei, né? Minha infância, minha juventude, então eu era um jovem normal que não tinha uma religião, um convívio. Às vezes eu ia no grupo de jovens da Casa do Caminho, que é esse centro kardecista, né, do centro espírita, e ao mesmo tempo eu participava de algumas coisas da igreja católica, assim, quando tinha alguma coisinha na igreja lá do colégio, mas tinham freiras, padres que passavam lá, mas eu nunca tive um estudo bíblico ou entendimento da Bíblia. Eu sabia que tinha uma cruz enorme no meio do colégio, assim, mas não fazia sentido absolutamente nenhum mesmo. Nunca ajoelhei e orei na minha casa para Jesus, nunca lemos a Bíblia em casa, nunca pedi assim, ó, Jesus, por favor, me proteja. Nada, não existia ele como Deus para mim. Era alguma coisa que existia ali e eu sabia que estava ali. E então assim, um jovem normal, meus pais, eu não lembro quando, mas eu era bem jovem assim, 10 anos, um pouco menos, meus pais se separaram. Fiquei morando com a minha mãe. Então, eu era um jovem normal, não era um super revoltado, nem nada, normal, ia pra escola e fazia esporte, assim, e não tinha essa base espiritual. Só que aí eu sempre ia pro litoral, pra praia, na casa de uma avó minha, por parte de pai, em Mongaguá. Tem Santos, Praia Grande, né, Peruíbe e Mongaguá ali, litoral sul de São Paulo. E eu ia lá no final de semana, adorava, assim, até dava um alívio pra minha mãe, porque ela trabalhava, ajudava a educar eu e minha irmã. E, e eu ia surfar, ia ficar lá assim, passava feriado, férias, 2, 3 meses de férias lá com a minha avó, com meu avô, gostava muito dele, seu Batista, Dona Teresa ali, tá lembra? E ali eu gastava muita energia, sempre tive muita energia. Esporte, 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 esporte. Meu pai me levava para jogar squash, a gente mergulhava. Então não tinha um contato espiritual, nada assim. E aí eu lembro que em 1998, 99, eu tinha ali 16, 15 anos. Eu comecei a ter umas crises existenciais, por exemplo, eu comecei a questionar muito, por exemplo, a minha avó morreu na minha frente no Natal, assim, ela teve um ataque cardíaco na noite de Natal, a gente acordou cedo e ela me pediu um copo d'água, quando eu era mais criança, assim, né, e quando eu fui dar o copo d'água, ela acordei, né, o pessoal em casa e ela tinha um ataque fulminante, assim, e eu era criança, eu não entendia. Na minha adolescência eu comecei a questionar isso. Ela morreu, eu lembro disso, mas foi para onde? O que aconteceu? No centro espírita dizia que ela tinha reencarnado. Às vezes em casa eu via que a vovó estava cuidando da gente lá no plano espiritual. Na igreja católica falava outra coisa, né? E aí eu tinha dúvidas sobre tudo espiritual, mas a minha vida era esporte, esportes, esportes, e eu jogava vôlei pelo clube. Mesmo assim, eu fazia parte do time, a gente tinha patrocínio, eu jogava campeonato estadual, eu não era muito alto, mas eu ainda estava numa fase que o pessoal ainda não tinha dando aquela diferença gigantesca de altura. Depois eu fui cortado, em 98, 99. E eu me preocupava muito com o meu desempenho. Meus amigos saíam na balada, saíam à noite, e eu não queria sair. Eu fui uma vez num forró lá em São Paulo,
E aí tinha um sofá, igual vocês estão assim. E aí eu falei, ô, beleza, já era 11 horas da noite. Aí eu dormi na hora de ir embora da balada. Eu, eu peguei a carona e foi assim, umas poucas baladas que eu fui. Eu falava, gente, esse povo não dorme, como que eles... E aí no segundo forró que eu fui pedalando, atravessei São Paulo inteirinho, prendi a bicicleta, dormi de novo no sofá e voltei pedalando, porque eu... Então eu falava, é muita perda de tempo ficar a noite inteira acordada, tomar... Né? Eu queria ver minha avó surfar. E aí eu ouvi falar que pessoas que se alimentam de alimentos integrais, vegetarianos, têm um desempenho físico melhor, menos radicais livres e tal. Então eu comecei adolescente, né? Tá, pô, como é que eu vou comer integral? Ah, tem o branco e o integral, tem a granola, né? E iogurte, sei lá, eu tentava buscar o que eu entendia, né? E eu lembro que eu comecei a questionar, por exemplo, o padre lá. Ah, ele estava sempre por lá, o padre da escola, mas não me ensinava nada, com todo respeito, assim, mas ele não dava um sermão pra gente. Ele só passava assim, né? Aí tinha quermesse, ele tomava cerveja, fumava. Eu não entendia nada, eu falei, que religião esquisita, né? O sacerdote não... E fui falar com ele da alimentação e tudo, e aí ele me explicou que a Bíblia, que eu nunca tinha aberto uma Bíblia na vida, tem os animais, eles não têm alma. E se não tem alma, pode matar. Eu falei, mas que... E comer. E é pra isso mesmo, a boi, a vaca, a galinha, o peixe, o porco. Aí eu falei, olha que interessante, na história as mulheres não tinham alma, por isso que elas não podiam votar. E se você for ver, a própria igreja, lá, né, os índios não tinham alma, por isso que eles dizimaram os índios. E os escravos não tinham alma, por isso que eles escravizavam. Só que depois, com o tempo, o escravo veio a ter alma, o índio veio a ter alma, a mulher veio a ter alma, e aí começaram a respeitar. Né? Então eu falei, logo, logo eles vão descobrir que o animal tem alma, em algum aspecto pelo menos, né? E aí eu falo, não posso ser católico. Eu estudo nesse colégio, eu vou me formar agora, em 99, né? No ano de 99. Eu vou lá no Centro Espírita, porque lá, pelo menos, eles parecem que eles têm o Android atualizado, né? Eles não estão há 2000 anos atrás na Bíblia. Eles estão na última mensagem do último Espírito que deu a... Eu não sabia o que era. Ele falou, não, filho, no livro dos Espíritos, lá tal, é dito que a gente não pode interromper a vida de um animal. Por exemplo, a galinha nasceu para ter os pintinhos dela e viver feliz lá. Ela tem uma função para ela, não é para o nosso estômago. E eu lembro que me explicaram algo assim. Se você interromper a vida desse animal, você derramou sangue dele. E ele não foi feito para isso. E você vai ter que pagar no espiritismo pela evolução desse ser que estava ali num corpo de galinha. Tu chegou lá e... Né? Aí eu falei, olha que interessante. Então, vocês são vegetarianos, né, mulher? Não. Eu falei, mas tá falando ali... Ah, não, mas é assim, é que eu não estou na evolução ainda de pôr isso em prática, eu preciso de muitas vidas ainda para chegar nesse ponto. Talvez quando eu for um espírito, assim, tal, eu consiga. Aí eu falei, que esquisito, né? Tem, lá na igreja católica diz que não, né? A asa é importante para ele, né? E a gente acha que é um quitute. E eu comecei a pensar sozinho, especular. Não, isso, e um amigo meu era triatleta, e ele falou, tem triatletas que são vegetarianos, têm super bom rendimento, não sei nem como, mas... E comecei a ouvir, a seleção cubana de vôlei, tem atletas que tem, nos Estados Unidos eles dizem que é plant-based food, que é alimentação baseada em plantas, né? A gente chama de vegetariano. E eram informações tudo picada, tudo confuso, e aí eu fui, no último ano do ensino médio, que seria o terceiro colegial, né? O terceiro... Eu estava tão em crise, tinha uma namoradinha da escola também, a gente não estava mais junto e tal. Eu falei, sabe do negócio, vamos ficar aqui, eu não quero fazer vestibular, não quero fazer nenhum curso universitário, porque eu já tinha um pensamento diferente. Eu falava, se todas as pessoas estudaram e fizeram faculdade e ganharam dinheiro, igual, por exemplo, meu pai e minha mãe, e depois se separaram, e aí aconteceu isso que aconteceu na minha família, assim, de eu ficar meio perdido, eu não quero fazer o que todo mundo faz e obter o mesmo resultado, que é trabalhar, estudar, ficar estressado, comprar um apartamento em 30 anos, um carro no plano, no consórcio, e depois ficar assim, igual eu via os adultos, que eu via. Doentes com triglicéridos, colesterol, pressão alta, tendo que... Eu falava assim, se a causa dá um efeito, eu não vou fazer a causa, não vou fazer esse processo, eu vou chegar num lugar diferente. Então eu falei, eu vou fazer qualquer coisa que seja diferente do que todos os meus familiares e as pessoas do meu prédio de São Paulo fazem, para ver se eu alcanço um resultado diferente. Vou comer algo diferente para ver se eu fico com uma doença diferente. E eu já comecei, aí a diretora do colégio lá em Mongaguá, no litoral, eu me matriculei lá num colégio público e fui. Meus pais ficaram assim, como? Eu falei,
Não vou fazer o que todo mundo faz, vou estudar aqui na praia, vou ser surfista, sei lá, vou morar com a minha avó. E a diretora do colégio viu os professores falando, tem um garoto lá, não é que ele é muito inteligente de matemática, ele fica juntando coisas nas coisas e ele não para de perguntar e a gente não sabe o que fazer com ele, porque a gente não sabe, não é matéria de escola. O professor de história ficou maravilhado assim, garoto, tem uma mente assim, mas não é matéria, então não vou nem entrar no assunto. Não é nem sociologia, é coisa existencial tua. Aí veio a diretora do colégio. Oi, tudo bem? Eu queria falar com você. Tá indo bem, vai passar de ano, tudo, né? Mas eu queria falar com você, assim, as perguntas que você está fazendo, rapaz, você não vai conseguir resposta nem aqui, nem em nenhum desses lugares normais. Você está perguntando coisas da tua existência, de matar um animal, por que as mulheres tinham alma e depois não tinham, por que a igreja pensa nisso. Não é bem assim que você vai entender. Eu vou te dar um endereço e aí você vai. No sábado à noite, por exemplo. Chama Namahata. Nama quer dizer o nome. Nome, né? Em sânscrito, Nama é nome. Rata quer dizer casa. É um lugar onde as pessoas vão se encontrar para cantar os nomes de Deus. Você vai gostar. Peguei a bike do meu avô, uma bicicletinha lá. Fui, achei lá no litoral uma casa. Entrei, tal. Tava um barulhinho. Tipo um sininho assim, né? E um barulhinho. Tum, tamborzinho, tal. Uma coisa assim meio, né? Um sininho fazendo um cheirinho de incenso cheiroso. Falei, uau, cheiro de flores com mel, com coisa diferente. Não é esse incenso que vende no 99 que é carvão, né? É um negócio que eles pegam mel com rosas e flores e tal. Falei, nossa, que cheiro bom. Entrei e tava cantando uma música. Vou cantar em bengali essa música. Tava assim. Dividyago, Gaura Chandra Bole. E tá. Kota Nidra Jao Maya. Pichashira Kole. Imagina eu ouvindo isso lá da calçada, né? Falei, Eneshi Alshadi Maya. E todo mundo cantando junto e tal. Eu falei, gente, nunca vi esse instrumento, nunca vi esse cheiro, nunca vi essa música, essa língua doce. É dito que o bengali é uma das línguas mais melódicas que existem. Eles falam cantando, né? Tumi Kotai Jabi, Ami Mandiri Diabo. Eles falam tudo assim. É uma música, é uma língua gostosa, diferente de outras que é difícil de falar, né? E aí eu fiquei encantado. Aí o professor que estava dando aula ali, ele falou, Dividyago ou Dividyago? Divya quer dizer diva, alma. Diago é acorde. Então é Dividyago ou Dividyago? Acorde alma. Né? Gaura Chandra Bole, o senhor Gauranga, Deus está chamando, dizendo Gaura Chandra, lua dourada, Deus é como uma lua dourada, atrativa, assim, está chamando. Kota Nidra, Kota é quanto? Nidra é sono. Quanto tempo você vai ficar no sono? Né? Kota Nidra é Jaumaya, você vai ficar no sono da ilusão. Pichashira Kole, no colo da bruxa, que se chama Maya, é uma metáfora, na ilusão, dormindo como se estivesse num colo bem gostosinho, mas de uma bruxa. E aí ele diz, quando você abrir o olho, quando Deus fizer assim, e você acordar desse sono, você vai ver que você está no colo de uma bruxa, com uma verruga bem feia no nariz, assim, e você vai ver que esse mundo é uma ilusão. E ele começou a falar, porque a indústria alimentícia, ela só quer te matar, né? São demoníacos, eles querem matar você, eles colocam todo tipo de corante, tem besouro no danoninho das crianças, que é carmim conchonila, o açúcar branco é como um veneno, isso. As grandes cidades são locais eu falei, uau, todas as perguntas que ninguém me respondia, e essa indústria, né, esses matadouros são mantidos, matar os animais. Se fosse de vidro os matadouros e fosse em vitrine, ninguém comeria carne na sociedade, ninguém, né? Só se a pessoa tivesse um coração de pedra no lugar, se fosse ver uma galinha sendo morta, ninguém conseguiria. Nós temos que viver de uma forma separada dessa sociedade doente. Temos que viver no campo, devemos cantar o nome de Deus, acordar de madrugada. E este movimento do canto do nome de Deus se chama Harinama Sankirtana. Sankirtana é quando todos se reúnem juntos, San é juntos, Kirtana quer dizer glorificar, e Harinama, o nome de Hari. O nome de quem? Hari quer dizer o todo atrativo. Todo atrativo, Hari, aquele que rouba a tua mente, que é Deus, que é Krishna. Eu falei, ixi, o que é isso? Eu falei, os caras são Hare Krishna, o que é Hare Krishna? Aí fiquei todo assim, curioso, e falei, tá,
Sentei lá, de perninha cruzada, tudo no chão, um monte de criança brincando, tudo com aquelas roupas, tudo. E aí teve um jantar vegetariano. Comi arroz integral e batata goranga, e sabe, de kitri, gulab jamun, rasagula, sandesh, tudo os doces indianos. Eu falei, tudo isso aqui é vegetariano? Tem opção vegana e tem na Índia, como eles têm as vaquinhas dele, alguns usam leite e tal, mas são vegetarianos. Eu falei, gente, eu tô procurando e tal, e fiz várias perguntas, e já tinha, até lembro, Raghunandana, o nome dele. Raghunandana. Ele me deu uma atenção, e o guru dele estava no Brasil, tinha vindo da Índia, e eu achei tudo, eu falei, gente, esse povo parece que desceu, um disco voador e eles desceram. Eu nunca vi assim, e o careca com aquele rabinho, um colar com 3 voltas aqui, um cordão bramínico, né? Eu falei, você é um brahmane, você é um sacerdote? E me deram um monte de livro, isso era 99, nas férias já, né? Já tinha acabado o semestre, e eu voltei para casa e falei, vó, a partir de hoje eu não vou mais comer nenhum animal, vou virar vegetariano, tô com os livros aqui, minha avó olhou para mim, vai comer o quê? Eu falei, eu vou comer o que tiver, se for arroz é arroz, se tiver feijão é feijão, salada, depois eu vou lá no Hare Krishna e pego a mistura, né? E assim, gostei, acabou o semestre, acabou as férias, eu arrumei um emprego lá em São Paulo no ano de 2000, na Adidas. Nem sei se pode, assim, dizer, eu trabalhei durante 1 ano lá como vendedor. Só que assim, eu já estava com a mente totalmente, eu precisava de dinheiro, né? Então o que eu fazia? Eu trabalhava 8 horas por dia lá na Adidas e os monges iam lá na loja. E aí os monges vinham lá, porque eles faziam esse trabalho missionário na rua, de vender livros, e os monges paravam lá na Adidas. E era muito engraçado, porque eu estava vendendo, de repente vinha um monge, assim, todo de roupa de monge, e ficava esperando. Oi, tudo bem, né? Fazia assim. E eu cumprimentava, né? Oi, né? Haribol, quer dizer, cante o nome de Deus. Lá na Índia, em vez de falar oi, ou tchau, obrigado de nada, fala, cante o nome de Deus. Haribol, bol é o verbo cantar. Aí o gerente falava, quem é esses caras? Uns amigos aí que tu tá amigo do Hare Krishna? Eu falei, cara, eu tô lendo os livros, eles vêm aí de vez em quando pra passar e tal. Aí tinha um monge que tava indo viajar pra Portugal e depois pra Índia. Você não tem como me ajudar, cara, vai fazer mó frio lá na Europa, tudo. Eu falei, não, eu posso pegar as coisas com 40% de desconto aqui. E comprei uma jaqueta. Eu encontrei ele agora, 15 anos depois, ele falou, cara, tem aquela jaqueta até hoje. Eu falei, gente, uma jaqueta dupla face, assim, de nylon, embaixo era soft. Então, cara, só que eu tô precisando de um tênis. Eu falei, não, eu sei se você precisa de um tênis. Escolhe aí, eu pego. Eu tinha uma cota por mês e eu pensei que ele ia me pagar a diferença, eu ia dar esses 40%. Aí depois eu falei, não, vou ajudar, né, cara? Comprei pra ele, normal. E fui fazendo muita amizade com eles, até que... E eu ia no templo, eu saía do trabalho às 6 da tarde e eu não ia mais pra casa dos meus pais, por exemplo. Eu ia pro templo. Recebia como R$300 de ticket de alimentação, eu dava pra eles lá na cozinha, vai comprar as coisas aí, porque eu como aqui. Aí, nós temos uma cerimônia chamada Mangala, Mangala Arati, quer dizer a adoração mais auspiciosa, que é umas 2 horas antes do sol nascer. Isso acontece no mundo inteiro, todos os dias. Eles acordam 2 horas, um muhurta, que são 40 e poucos minutos antes do sol nascer. São 2 muhurtas. Então, 84 minutos antes do sol nascer, eles acordam para fazer lá meditação. Eu falei, eu vou vir para cá e depois eu vou comer, vou vir para o trabalho, depois eu vou. E comecei já a ficar praticamente no templo. Super atraído, assim, lendo e tal. E estava sempre, final de semana e tal, e fui indo. Aí acabou. No ano de 2001, eu meio que fui demitido pedindo demissão, já disse que eu não queria subir de cargo, virar um vendedor, ou líder de vendedor, ou gerente de vendas na Adidas, eu vendia lá minha cota por mês, estava bom. E aí eu peguei o dinheiro da rescisão e fui morar no templo. E aí falou, tem uma missão, um grupo que está indo para São José do Rio Preto, são 6 horas de São Paulo, a gente conseguiu uma chácara do Avyakta, olha o nome das pessoas, né? Avyakta Das, o servo do Senhor de Manifesto, os nomes é tudo... E com o Jai Gokula, o Bodhanatattva, que são monges e tal, e fui. Aí cheguei lá achando que eu ia ficar assim, né? De calça jeans, roupa da Adidas. E o engraçado é que o meu apelido no templo ficou Adidasa. Dasa quer dizer servo, e Adi quer dizer primeiro, em sânscrito. Então é o servo do Senhor primordial, da fonte de tudo. Era Adidas, porque toda a roupa que eu tinha escrito Adidas, o tênis da Adidas, calça da Adidas, boné da Adidas. Então, Adidasa, porque todo o nome Hare Krishna na Índia é tipo Jesus Dasa, servo de Jesus, faz de conta. O Govinda Dasa, servo de Govinda.
Então era Adidasa. Aí era o servo do Adi, do primeiro. E era Adidasa. Adidasa, não era mais Ricardo. E aí eu cheguei lá em São José do Rio Preto, né? Desci, me buscaram, tal, fui lá. Dormi o primeiro dia, acordei de madrugada, tal, fomos lá distribuir uns livros na rua, eles viram que eu tinha jeito para falar, para servir, quer ficar, quer. Então é o seguinte, o Krishnanama vai te levar até o quarto ali e ele vai te mostrar o procedimento. Aí foi, então, vamos raspar? Raspar o quê? Aí deixou só aquela cica, aquele tufinho na cabeça assim, né? Falei, e agora? Então agora tá aqui tua roupa, né? Aquela roupa laranja, assim. E tem uns detalhes, assim, da roupa, tudo, né? Aí eu falei, tá, né? Misericórdia, aprendi a dar um nó naquele negócio, tem a bata, era duas mudas de roupa e tal, e falou, então a partir de hoje você é um principiante de estudante para ser um monge. E eu fiquei. Minha família, meus pais, eu já estava meio desconectado, porque eu já tinha ido para a praia e voltei, fui para Adidas, estava no templo e tô indo experimentar essa vida aí. Como meus pais não tinham uma base, igual, por exemplo, um pai cristão, um pai adventista, eu falei, filho, mas tá inundando. Como a gente não tinha essa base, qualquer coisa tá bom, né? No espírita, no catolicismo, é meio que assim, tá bom, é importante ser feliz. E fui, não culpo eles por isso, assim, eles não tinham esse conhecimento. E fiquei um tempo lá distribuindo livros na rua, no farol, e trazendo pessoas, organizando eventos, e existe um calendário Vaishnava, um calendário védico. Existe várias festas, igual existe a Páscoa e o Natal, existe o Gaura Purnima, que é o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, existe o aparecimento de Krishna, que chama Jamastami, que é como se fosse o Natal, é uma mega festa, o pessoal jejua 24 horas, se cozinha 108 preparações, que 108 é um número auspicioso. Então, 108 preparações vegetarianas, bem gente. Depois tem Nishin Hatchatur, tem vários festivais no ano. Então, estar no templo significa trazer gente para esses festivais, sempre. Todo mês, praticamente. Existem 2 jejuns por mês, 11º dia depois da lua nova, 11º depois da lua cheia, que são Ekadasis, Eka quer dizer 11, né? E aí eu entrei nesse ciclo de jejua, festival, vai pra rua, traz pessoas, faz pão, entrega, faz contato. E fui entrando, voltei para São Paulo, aí passou 2002 e estava sempre no templo que era no Paraíso, em São Paulo. Até falava, olha, eu nasci na saúde, o templo é no Paraíso, né? Os metrôs vão dizendo um pouco da, né? Aí eu perguntava, mas e casar? Não, casar, alguns casam, mas o ideal é você ser um monge. O casamento é como a Avenida Paulista, começa no Paraíso, mas acaba na Consolação. Né? E aí eu falava assim, e eles iam me doutrinando assim, né? Do tipo, família é uma perda de tempo, o importante é servir a Deus e ser completamente renunciado a Deus. E quanto mais renunciado você for de família, dinheiro, carro, trabalho, melhor. Então eu falei, então é isso que eu vou fazer. E aí, em 2003, eu ouvi falar que, olha o nome, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, um mestre espiritual que estava vivo no planeta, ele era um ícone, assim, porque ele era muito antigo e muito tradicional, e ele estruturou muita coisa na Índia, ele estaria vindo ao Brasil, velhinho, porque ele estaria na África do Sul e ia passar aqui. Aí o que eu fiz? Em 2003, eu fui lá em Teresópolis, eu fui em 2003 e fui lá ver ele, e não era uma pessoa normal, eu não sei o que é. Né? A gente, como cristão, a gente tem uma visão muito clara de uma coisa incrível que não é do cristianismo. Mas era um ser tão humilde, assim, tão simples, dormia simples, comia simples, sentadinho no chão, com a mão assim, dava atenção para todo mundo, cuidava E eu falei, nossa, um mestre espiritual indiano, que simplicidade, né? Monge há 50, 70 anos, sei lá. Conhecia todas as escrituras de cor, assim. Qualquer escritura, o verso 3, 8, 73, falava tudo de cabeça, assim. E ele falava sempre do amor a Deus, de que nós estamos reencarnando e que a gente agora não vai mais reencarnar porque a gente começou a praticar yoga, nos tornamos vegetarianos. E que, da mesma forma que um doente, você sabe a doença dele pelo sintoma, né? Certo? Tem um sintoma, fala, tá, sintoma de febre quer dizer uma coisa. O sintoma de que você não vai mais reencarnar ou estar neste mundo material, nas suas várias encarnações, é que você encontrou um mestre espiritual, um guru, ou guru, igual fala aqui. Então, o sintoma de que você não vai mais ficar preso nesse ciclo de nascer e morrer é que você encontrou o processo de yoga, yoga quer dizer ligar, e que agora você vai
não nascer mais aqui, porque no yoga você medita e para de desejar coisas, então não tem mais karma, não tem mais reação, porque você não está fazendo ação. O que pode acontecer é você nascer mais umas 3 vidas porque você tinha tanta conta para pagar, que aí você fica umas 3 vidas sendo espiritualista, um yogi, um grande monge, sei lá, e aí quando zerar, se você não cair depois, né, não resolver, né, desfrutar desse mundo de novo, aí você morre e a tua alma vai lá para o céu. E eu falei, uau, eu quero ser iniciado por ele. Aí me indicaram essas pessoas que eu vivia em 99, 2000, 2001, 2002, 2003. O Ricardo, o Adidas, ele gostaria de se iniciar. O garoto está sempre no templo, toca os instrumentos, viaja, o que precisar está aí. E aí ele me iniciou e eu recebi uma iniciação Harinama, que é a primeira, e a segunda eu me tornei um Brahmane, um sacerdote védico, que é muito raro na Índia, só se você é nascido de uma família de Brahmanes, que é uma casta. Mas esse mestre espiritual ele abriu esse processo para nós por merecimento, não por nascimento. Então eu tinha um cordão bramínico, esse cordão bramínico eu nunca mais poderia tirar, e ele tem 9 cordãozinhos, tem até fotos que eu tenho assim, ganha um colar de 3 voltas, que significa que você ofereceu corpo, mente e palavras a Krishna, a Deus. Que na minha garganta não ia passar nada que não fosse uma oferenda a Deus, e nos meus ouvidos não ia entrar no meu coração. Tinha um significado bonito, se você ouve, você fala, nossa, é tudo lindo, né? E o cordão bramínico são os 9 processos de yoga. Shravana, que é ouvir, Kirtana, cantar os nomes de Deus, Vishnu Smarana, meditar em Deus, Padasevana, servir a Deus, Archana, adorar a Deus, assim, quando abre o altar e tem incenso, flores, né, fazer um processo de adoração, Vandana, fazer orações, né, ficar falando Vandeham, Shri Guru, orar a Deus, e nos rios sagrados na Índia orar e tal, Vandana, Sakya, fazer amizade com Deus, Danya, se tornar humilde, e Atmanivedana, render a alma completamente ao Senhor. Então eu falei, gente, isso aqui é de Deus, nunca ouvi isso na igreja, nunca ouvi no centro espírita. Eu me inicio hoje, e aí eu ganhei um nome, que era Nanda Gopala Das, não era mais Adidas, significa aquele, não tem assim, vai, Jesus é filho de José. Então é Nanda Gopala, quer dizer que Krishna é filho de Nanda Maharaj, que é o nome do pai dele na história deles. Então ele é servo daquele Deus, Krishna, que é filho do pai dele que chama Nanda. Tem um nascimento milagroso, tem toda uma história, e eu achei tudo máximo, 2003, aí passou 2004, 2005, e eu só servindo aqui no Brasil. E esse velhinho, esse senhor, ele tinha um discípulo aqui no Brasil, ele é indiano, que estava pregando no Brasil, precisava de um tradutor. E eu fui lá me oferecer para tentar traduzir ele, mas era um indiano muito difícil de traduzir. Nossa, o inglês dele era terrível. Mas como eu sou muito tagarela, ele falava, you are very talkative, você é falador. Eu peguei as manhas de ouvir ele e traduzir assim, quase ao mesmo tempo, assim, pela intimidade de tanto ouvir ele. E ninguém conseguia traduzir. Então ele falou, você vai sempre viajar comigo. E era o sonho de todos os rapazes, porque ele só viaja com rapazes, ele não pode viajar com uma moça, porque ele é um monge. Então ele falava, vamos para o sul, vamos para o norte, vamos para a universidade lá de Santa Catarina, agora nós temos que ir lá no Recife, agora me convidaram para ir em Pindamonhangaba. Eu ficava 3 meses com ele. Aí ele ia viajar para a Rússia, Estados Unidos, e eu ficava pelos templos. E aí ele voltava. Eu estava no aeroporto lá, Maharaj, seu servo. Ok, eu aprendi a cozinhar para ele, monge, bem simples, tudo integral, vegetariano, e viajando. Ele chegou a dar 60 palestras em 30 dias, 2 por dia, cada uma em uma cidade, uma escola de yoga. E a gente ia até em igreja. Tinha lá, igreja católica, aula de yoga hoje. Eram umas coisas assim, coisa de bairro, e a gente ia. E eu falava, gente, eu estou servindo a Deus no máximo. E aí passou 2005, 2006, eu nessa onda. Sem família, viajando com a mochila nas costas. Eu tinha poucas roupas, assim, aquelas roupas de monge, né? Uma de baixo, uma de cima, uma ia pro varal, a outra eu punha, a outra ia pro varal, eu punha. E um saco de dormir, muito simples, né? Comia no templo. E ele falou, vamos para a Índia 2007? Falei, vamos. Aí fui para a Índia, fiquei o ano 2007 e 2008. Fui em todos os festivais que tinha no Brasil, lá. E aí é incrível, assim, porque eu fiquei em Vrindavan, uma cidade que tem 5.000 templos e tem 5.000 casas. Cada casa é um templo. E a cidade é toda de vegetarianos. O rio Yamuna, que é como se fosse o rio Ganges, é um rio sagrado, passa por ali. É onde Krishna nasceu. Depois eu fui para Bengala, Navaduipa, Mayapur, que são 9 ilhas. Que cada ilha é uma cidade sagrada e tal, e eu fui nesses templos e vi de tudo, assim. E voltei
distribuir alimento, só não andei de elefante que eu fiquei comendo lá. Mas eu vi de tudo mesmo, assim, né? E fui Jagannatha Puri, onde dizem que Jesus esteve lá quando foi para a Índia. E voltei para o Brasil mais professor de yoga, mais missionário, mais empolgado ainda, achando que eu ia salvar o mundo agora. Nossa, eu não queria nem dormir, achava que dormir era perda de tempo. E tal, só que eu vim, tinha feito um mapa astral, e ele dizia que eu não podia ficar solteiro, que eu era um monge, que ia dar muito trabalho para as moças se eu ficar solteiro. Então, né, que eu tinha que ter uma... E aí eu vim e fiquei um tempo, aí uma família me convidou e falou assim, ó, podia morar com a gente. Depois fiquei um tempo, não dei conta porque até queria namorar com a moça da família, mas esse monge vinha e eu comecei a ter umas crises do tipo, pô, como é que eu vou viajar com o monge e vou começar um relacionamento? Eu falava, ó, eu volto daqui 3 meses. Ia lá com o monge, falava, onde é que você tá morando? É, com aquela família. Eu falei, mas eles vão querer que você case com a moça? Eu falei, mas eu quero viajar com o senhor. Então vamos viajar. O importante é servir a Deus. Sempre renunciado. E eu conhecia todo mundo no Brasil e eles me convidavam porque eu traduzia, cozinhava para o monge, que era o mestre de todo mundo. E estava feliz da vida, tranquilo assim, achando que eu estava com a minha visão assim, né? E aí 2007, 2008, foi passando, eu estava no Brasil de novo, e eu comecei a virar professor de yoga em 2009. Aí eu comecei... E ó, que até então eu não tinha feito nenhuma postura dessas que a gente acha que faz postura de yoga, porque muita gente no Brasil acha que yoga é aquelas ginásticas. O movimento Hare Krishna, por exemplo, não tem postura nenhuma. É uma filosofia onde você adora um Deus, Krishna, no processo de orar, cantar, cozinhar, pregar, escrever livros sobre a vida de Krishna, traduzir as escrituras, servir o mestre. Não tem posturas de yoga. Interessante, né? Todo mundo acha que yoga... Só que aí eu comecei a me atrair pelas posturas, porque eu já estava há muitos anos nessa de viajar, e eu senti uma necessidade de cuidar do meu corpo. E aí fui praticar a Hatha Yoga, que é a yoga que tem as posturas. E aí eu comecei, além dessa instituição, comecei a fazer parte das escolas de yoga e comecei a juntar uma coisa na outra. Ó, meu mestre espiritual tá vindo da Índia, vou dar aula de yoga nessa escola. E o pessoal das posturas de yoga iam dar posturas de yoga lá na escola. E todo mundo era vegetariano, a gente fez festivais e ficou amigo. Em 2010 eu fui para Garopaba, em Santa Catarina, perto de Florianópolis, fazer o curso do Shivananda, que é um TTC, Teacher Training Course, curso de treinamento de professores, que é internacional, você ganha um certificado. Fiquei um mês naquele ashrama. Ashrama é uma escola, monastério. E eu virei tradutor tinha um radinho assim, que eu ficava aqui, e todo mundo tinha um ponto de AM, FM. Então, cada um ouvia a tradução, escolhia português, ou espanhol, ou inglês. Eu falava do espanhol para o português, do inglês para o português. Até que um dia eu estava traduzindo, e aí a principal lá, assim, a mestra que viveu com o monge na Índia há muitos anos, ela falou assim, Swami Vishnudevananda, ele veio ensinar que... Não, Jesus veio ensinar que nós somos filhos de Deus. Mas o nosso mestre, Swami Vishnudevananda, ele veio dar algo a mais do que Jesus. Ele veio ensinar que nós somos Deus. Eu estava traduzindo aqui, ele ficou um silêncio assim. Tipo, como é que eu vou falar isso? Travou. Aí eu respirei fundo e falei, mas não foi o meu coração. Até então tudo ia. E Jesus era um mestre, Jesus era um guru. Eu ouvia de Jesus assim, não me importava com Jesus. Então o que falasse de Jesus estava bom. Mas aquilo, falei, peraí. Não mexe com Jesus, eu não sei quem ele é, nós não somos cristãos, não somos cristãos, mas não vem falar que o outro que for falar. E depois comentaram tava tendo um mantra que era assim, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahimam. E eu era o cara que tocava os instrumentos e tal, né, organizava ali. E aí a gente cantava Jai Ganesha, imagina, várias pessoas do mundo inteiro meditando no lugar. Aí depois, Pahimam quer dizer meu protetor, Rakshamam, meu mantenedor. Depois, Jai Govinda, Jai Govinda, Jai Govinda Pahimam. Então, ele é meu protetor, né? Jai quer dizer todas as glórias. Depois, Jai Maria, Jai Maria, Jai Maria, Rakshamam, Jai Jesus. Eu falei, gente, tá misturando tudo agora. É Jesus, é Maria, é lá. Qual Deus? Eu vou adorar todo mundo? Aí fui perguntar, falei, não, é que Deus, ele é o todo. Ele é uma energia, assim, toda manifesta. Ele é imanifesto, ele é avyakta. E aí ele se manifesta como Krishna, ele se manifesta como Jesus, ele se manifesta como Maomé, ele se manifesta como a forma que ele quiser, como ondas no mar, existem encarnações de Deus nessa terra. Eu falei, mas Jesus é tal, não é meio diferente? Por que o pessoal briga? Briga pela ignorância do ser humano, mas Deus vem e nós adoramos qualquer forma dele. Aquilo também não entrou direito, eu falei, tá, me formei, ganhei minha certificação em Yoga Shiromani, a joia real dos professores de yoga.
É um título legal, assim. E fui praticando, voltei para Florianópolis, agora eu tinha uma namorada no yoga, né? Tinha conseguido nessas viagens. E ela estava em Florianópolis. E eu falei, vamos morar aqui, cara. Aqui é a Ilha da Magia, aqui tem yoga, vegetarianismo, feiras orgânicas. Tu fica muito estressado lá em São Paulo, trancado aí no tempo. Aqui nós podemos surfar e dar aula de yoga. E eu, batata, cheguei, arrumei emprego numa escola de yoga perto do Shopping Guatemi, lá de Florianópolis, na beira-mar, né? Tinha os instrumentos que eu trazia da Índia, eu tinha contatos na Índia que mandavam instrumentos, chama harmônio. Eu comprava por um preço, vendia, eu ganhava R$ 1.000 em cima. E fomos vivendo lá. Em 2010, eu era agora professor certificado, eu podia ir nos lugares, oferecer. E aí lá tem a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um curso ótimo de educação física. Eu falei, eu vou entrar por aqui, e aí eu ainda vou ter um certificado e vou ficar aqui surfando, vou ser o cara do yoga, o cara do suco verde, né? E fui ficando em Florianópolis, 2011. Só que com essa namorada, assim, eu não conhecia o que era um casamento cristão e tudo. E ela tinha uma filhinha, eu era muito apaixonado pela filhinha dela, de cuidar, ela me chamava de pai, né? Pai 2, pai 1, pai 2. Meu pai 1 sumiu, você é o meu pai 2. Então eu não tinha noção de estrutura familiar. Era qualquer coisa. Se desse errado, a gente ia vender pão integral e incenso no farol. Eu tinha essa visão de que a sociedade está falida, eu não preciso entrar nela para me sustentar. E a gente teve umas brigas e a filha, e liguei pro pai da menina e briguei, e eu não entendia nada, e a menina não aceitava a minha autoridade, e eu era meio renunciadão, e de vez em quando eu queria viajar com o meu mestre e largava a namorada e ficava um mês viajando. E eu falava, mas é só um mês, eu não vou ficar 3 meses. E ela falava, não, cara, eu tô com você porque você é o missionário, o tradutor, E eu ia, né? Falava, não, eu vou, mas não dava liga na família. E eu comecei a me incomodar com outra vez que eu escutei alguma coisa sobre Jesus numa palestra. E aí deu 2011, 2012, e aí agora vai chegar a parte que eu conheci, que Jesus entra. Lembra que 12/12 de 2012 aconteceu o fim do mundo do calendário maia? Uma semana antes teve um encontro lá em Itajaí, no interior Interior não, né? Uma parte perto de Florianópolis, e tem um advogado que pagava minhas passagens para eu ir. Lá é 1 hora de Florianópolis. Toda vez que tinha alguma coisa, ele pagava, minha, da moça, minha namorada, a filhinha. Nanda Gopala, meu nome, você tem que estar aqui porque você toca, você traduz. Eu estava em todas mesmo, que era perto, não ia mais pro Nordeste, estava em Florianópolis. E fui parar nesse congresso. Faltava uma semana para 12/12 de 2012, uma moça da Índia, uma senhora que morou muitos anos lá, Govinda, uma autoridade em yoga, astrologia e tudo, e eu achava ela mesmo uma autoridade na coisa. E aí ela, oi, Nanda Gopala, ela me respeitava, eu respeitava ela assim, né? Falei, oi, Nanda Gopala, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo desde a Índia, né? Você tá bem? Tá bem? Então, eu tenho um respeito muito grande por ti. Ela falou, você tem um conhecimento no yoga, assim, que o nosso mestre espiritual, ele não deu para todos, ele deu para alguns discípulos, e você tem essa semente especial, que é uma semente, e eu também recebi essa semente. Com muita humildade, a gente tem que conversar coisas que não consigo falar com os outros 10.000 discípulos dele. Eu falei, uau, E aí ela falou, então, eu tô vendo os abalos sísmicos aqui no Japão, e eu tô vendo umas coisas, e ela tá toda preocupada com o fim do mundo, que a Terra ia virar um pouquinho, ia mudar, ia entrar uma nova era. Eu falei, que é isso, mulher? Nunca ouvi falar. Não chamava ela assim, eu falava, mas o que tá acontecendo, né? Didi quer dizer irmã. Ó, Didi, ó, Mataji, querida mãe. O que tá acontecendo? Não, nós temos que ir para Alto Paraíso de Goiás. Lá é o lugar mais místico do Brasil. Tem até, no mercado, tem até estacionamento para disco voador. Assim, os caras... É muito místico, assim. Várias comunidades alternativas, lugares que as pessoas vivem de luz, ficam anos sem comer, só meditando na brisa e comendo raios solares. Já vi de tudo, assim. E é verdade, eles não comem. E aí, o mestre espiritual estava chegando no Brasil e eu falei, nós temos que comprar uma passagem para ele não ficar aqui em São Paulo. Ele tem que ir para lá, porque lá, na Chapada Diamantina, na Chapada dos Veadeiros e Alto Paraíso de Goiás, o fundo ali não é terra igual aqui, é diamante, é cristal. Então ali existe um campo energético, uma bacia que não vai acabar o mundo. Se acabar o mundo, e tinha até médicos naturalistas que foram lá, levaram comida e se esconderam em grutas e tal, e tava todo mundo indo para lá, e foram mesmo. Eu falei, meu Deus, eu estou estudando yoga faz 13 anos, né? 2012, desde 99, para ver que o mundo vai acabar em 2012. Nunca vi isso, nenhum livro de yoga.
Aí chegou um outro, não, porque eu tomei o Santo Daime. Tomei um chá lá dos índios, e aí, cara, abriu um assim, eu falei lá com o meu guia espiritual, lá, pô, vai acabar mesmo. E só vai ficar quem tiver nos lugares secretos, meditando, e eu falei, mas tu tá tomando chá agora? Cara, falei até com Krishna. Falei, ô louco, eu tô meditando faz 15 anos para quando eu morrer, se eu não reencarnar e ir lá pro céu, você tomar um chá e já viu? Ele falou, você fala com quem tu quiser, se tu chamar Jesus, vem Jesus, quer falar com a Maria, vem a Maria. A vibração que você tiver, você evoca. Se você estiver comendo carne e bebendo uns negócios esquisitos, se for drogado, vai vir um monte de demônio, depende da energia que você tá. Aí eu falei, gente, que esse congresso de yoga, veio de virar um negócio de yoga, virou uma bagunça, né? Gente, tá todo mundo misturando religiões e filosofias e calendário maia. Eu voltei meio bravo para Florianópolis, tinha essa namorada, e falei, por que que os cristãos nunca estão nem aí para essas coisas, né, de yoga? Por que que os cristãos não adoram imagem? Por que que o cristão não toma santo Dharma? Por que que E assim, eu tinha alguns amigos que casavam e estavam separando. Um casal que eu gostava muito se separou. E eu questionava meu mestre espiritual, assim, que eu traduzia. Por que que você não liga quando as pessoas se separam? Ah, é porque na evolução deles, na encarnação deles, eles ficam um tempo por causa de um karma. Aí às vezes eles até têm 1 ou 2 filhos, mas aí esse karma acaba e cada um tem que seguir a sua vida. Eu não posso obrigar eles se eles não têm mais um vínculo de outras vidas. E eu falo, mas o filho vai ficar largado e o outro já está com outra. Então é porque agora ele tem um karma com a outra. Enquanto eles não praticarem yoga 100% e limparem essa... Eu falava, mas são famílias destruídas, a minha foi desmontada, eu sei, o senhor teria que juntar eles. Ele falou, eu sou um monge, eu não posso ficar obrigando ninguém a ficar junto ou separado, eu só posso falar do processo de yoga, de meditar, de cantar os nomes de Deus, os mantras, da vegetarianismo. Não posso obrigar alguém a ficar casado ou separado. Então eu vi muitos casais de amigos assim, com filhos, bebês se separando, assim, porque... sei lá, a mulher cozinhou ovo na panela e o cara era vegano e o bebê, a avó deu carne, e aí o cara brigou com a mulher e falou, ah, Guru, tá muito difícil manter esse relacionamento, eu quero meditar e eu vou viver a minha e vou separar. E ele ainda dizia, é melhor você viver a tua vida espiritual, é muito... Então eu comecei a ficar com uma mistura de filosofia, né? E aí, por exemplo, o advogado lá em São Paulo, que é o presidente da associação, ele estava no 3º casamento, e aí eu fui visitar ele e ele tinha separado. Eu falei, por que as pessoas se separam e casam? Ele falou, cara, é apego. Quando eu era jovem eu tinha esse karma, essa coisa que eu tinha que resgatar. Tive 2 filhos, mas aí não deu mais. Aí tive um relacionamento de uns 10 anos, não deu. Aí conheci uma moça, tipo, 20 anos mais nova, teve 2 filhos, mas também não deu aquela liga, e aí a gente se separou e agora eu tô só cantando meus mantras, assim, muito mais tranquilo. E eu falava, mas será que não é importante para Deus isso? É Maya. Maya quer dizer ilusão. Muita Maia, muita Maia. Aí o outro senhor do Rio de Janeiro, que é o maior tradutor de livros do Brasil, diretor da editora Vraja e tal, né? Também descobri que ele tinha 6 filhas, separou, e aí a mulher descobriu que uma vez ele morava na Inglaterra, e aí ele acabou que quando eles deram um tempo, ele acabou engravidando uma outra moça que era a namorada dele, depois ele que falou, e aí ele não ficou nem com uma nem com a outra, e o guru falou, chega disso, isso é ilusão de outras vidas, agora você vai virar um monge. Virou um monge com 50 anos de idade. Ele era professor de letras da universidade lá de inglês, e ele virou um super monge tradutor, e ninguém falava assim, que escândalo, ele se separou da esposa. Era glória, que glória, agora ele está dedicando a vida a Deus. E aí eu falava assim, normal, tenho o maior respeito por eles, eram meus guias espirituais até, meus conselheiros. E um último monge que eu gostava muito, que cuidava de mim no Brasil, ele também contava, nossa, eu tive 3 casamentos. Eu falei, 3? Ele me chamava, falava, ô bonitão, ele brincava assim, né? Nanda Gopala, tu tem que aproveitar e ficar sozinho, cara. Acaba com essa menina aí, tem filho, já é problema pra tua cabeça, fica só solteirão. E aquilo me confundia a mente, porque eu queria ter uma família, eu tinha esse desejo, mas eu via a situação, mas era justificado pelo avanço espiritual. E aí lembra que eu voltei de 12 de 2012, que o mundo não acabou e tava todo mundo lá. Aí eu pensei em casa, vendo aquela minha namorada que tinha uma filhinha, eu falava, gente, eu nunca vou conseguir assumir isso aqui. Eu amo elas, assim, gosto delas, mas não tem estrutura para manter isso não, é mais fácil acabar. E aí eu falei, já sei, tem um amigo dessa minha namorada que ele é crente, lá dessa cidade de Goiás, lá no interior.
E todos os amigos dele que eram Hare Krishna se separaram, e ele virou crente na adolescência, nos anos 60. E ele foi o único que está com a mesma mulher, que era a namorada dele até hoje, ele é evangélico. E as filhas ele cuida, tem maior ciúme das meninas, que veste, que não veste, namora. E ela me contava, esse Edinho, ele é o único daquela geração todinha que está com a mesma mulher, com filho, com casa, com trabalho, tem a igreja, tudo, porque foi o único que é cristão. O resto que era tudo natureba, nova era, Hari, yoga e budista, separa, já está no quarto casamento com o filho do outro e outro. Aí eu falei, já sei, tive uma ideia. Como eu já me enfiei no esporte muitos anos, me enfiei no yoga muitos anos e fui na Índia e tudo, eu vou dedicar o meu ano de 2013 a procurar o cristianismo e entender por que eles têm essa coisa com a família, por que não adoram imagem, por que falam que eu adoro um ser lá chamado Baal, que eu não entendia nada. Tinha uma mulher que sempre que eu ia na loja comprar um negócio, eu passava no caixa, ela, tu adora Baal, hein? Eu sei que você adora Baal. E eu falava que é Baal, eu adoro Krishna. É Baal? Eu falei, é Krishna. E ela não me explicava, poxa. Então assim, agora passou o ano novo de 2012 para 2013, eu passei junto com essa namorada. A filhinha dela estava com o pai em Goiás. Eu lembro que eu chorei, abracei ela e falei assim, esse ano vai ser muito difícil, mas eu vou dar esse fantasma do meu passado de pais separados, de família, talvez por isso que eu me meti nesse negócio de yoga, eu queria entender a vida, eu vou buscar na igreja. Ela não gostou muito, tá? Passou 2 dias, eu encontrei os missionários mormons e botei eles para dentro de casa e falei, vocês vão me explicar a Bíblia. Sim, nós vamos ir na sua casa, né? Eles falam inglês assim, né? Chegaram lá, botaram o livro de Mormon em cima da mesa. Eu falei, não, eu quero aprender a Bíblia. Não, nós temos o livro de Mormon. Eu falei, não, eu quero a Bíblia. Não, é porque a Bíblia é como se fosse um ponto. E esse ponto você pode furar ele aqui, 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 aqui. Pode fazer várias, né? Só que se você tiver 2 pontos, só dá para fazer uma ligação. Dá para fazer, né? Várias. Então, a Bíblia só pode ser entendida com o livro de Mormon. Porque só vai ter uma interpretação. Por isso que tem tantas igrejas, e nós só temos uma. Por isso que só temos a igreja verdadeira. Eu falei, então tá, me ensina. Aí foram ensinando, aprendi. Umas coisas legais, mas umas coisas muito esquisitas, assim. Do tipo, Jesus era um pecador, que aí depois dos 1000 anos virou Jesus, e depois tinham milhões de salvos que passaram os 1000 anos, e cada um teve vários. Por isso que o casamento para eles é eterno, não é até que a morte os separe. E aí eu falei, que interessante, fucei no site deles, achei uns textos, perguntava para eles diziam que não, depois diziam que sim. Então quer dizer que eu, depois dos 1000 anos, vou virar um Jesus, com a minha esposa eu vou ter filhos, e aí Deus vai me dar um planeta e eu vou virar Deus. E eu vou ser o salvador deles. Como é que você descobriu? Eu falei, porque eu estudo muito no yoga, para mim eu tive que estudar muito. Aí eu falei, não quero. Não, mas nós queremos pagar o casamento seu, nós temos já terno, gravata, dinheiro da igreja, o pastor vai batizar e casar vocês. Tal. Aí eu cortei. Falei, não, tá muito esquisito. Aí fui fazer uma prancha de surf, que era meu sonho, ter uma prancha de um tipo especial lá em Florianópolis, e aí a prancha veio, uma prancha linda assim, cara, uma folha de madeira, parecia um móvel assim, levinha, e a pessoa que me entregou ela, ele era um diácono, presbítero de uma igreja, Bola de Neve, que é muito forte lá em Floripa, porque é uma ilha, então lá tem skate, surf, patins, musculação, é uma ilha de esportes assim, então o Bola de Neve é um grupo jovem, que se tornou tão jovem que virou uma igreja, da Igreja Renascer. O púlpito deles é uma prancha de surf, imagina, né? Então, com muito respeito, lógico, assim, ele veio e me deu a Bíblia do surfista, que é um Novo Testamento com testemunhos de surfistas que se converteram. Eu cheguei em casa com a prancha e com a Bíblia, e essa minha namorada ficou bicuda, assim. Ela falou, agora tu vai ficar só com esse negócio de evangélico e Bíblia, e até a prancha tem um peixinho assim, né, que é o símbolo dos... E começou já a dar problema, porque a nossa vida era yoga, e eu não ia mais... vai ter um congresso, não vou. O guru tá chegando, não vou. Comecei a cancelar. E por mais que eu tinha lido um pouquinho dos Mormons e agora a Bíblia, eu falei, opa, não vou mais, vamos tirar esses quadros da parede. Tinha quadro de tudo quanto é Deus, assim, que eu trazia da Índia. Estátuas da Índia, que era Krishna e tal, que a gente adorava, oferecia o alimento, punha para dormir, acordava. Era um relacionamento pessoal com a... Dizem que como a gente não consegue se relacionar com Deus, assim, a gente adora Ele numa forma... de uma deidade, assim, como se fosse uma estátua de Jesus que você fala com ele, põe ele para dormir, dá comidinha. E dizem que é como se fosse uma... E aí a criancinha adorava, e eu falava, não vamos mais fazer isso aqui, eu tô sentindo, tô lendo, tô ouvindo, mas não entendi ainda, eles não me explicam direito. E aí eu falei, vamos nessa igreja. Gostei, assim, falava com ele no telefone, da prancha, aí eu falava, mas tem uma coisa, cara, a minha namorada odiou tudo, da prancha, da Bíblia, tudo.
Aí ele falou, tem que ver, porque quando vem um símbolo cristão para nossa casa, o inimigo não gosta. Eu falei, desculpa, mas quem que é o inimigo? Né? O inimigo das nossas almas, os anjos caídos. Eu falei, então tem anjo que não gosta de mim? Ele não me explicava, eu não entendia, e no telefone era esquisito. Fui na igreja, fui um mês, tipo, os Mormons foi em fevereiro, o Bola de Neve foi janeiro, o Bola de Neve foi em fevereiro e eu fui. Segunda, terça, quinta, domingo, fui no estudo bíblico deles e tinha uma janta. Sempre que estudava a Bíblia com eles. Só que, cara, eu era vegetariano há 15 anos, eu não comia ovo há 15 anos, eu comia broto germinado, suco verde, suco da luz do sol, coisa simples, mas coisa integral, natural. E lá eles comiam, tipo, queijo, omelete, frango, macarrão, tinha toicinho e umas garrafas de refrigerante enorme. E eu não comia nada daquilo. E aí eu falava assim, se importa se eu não comer, se eu comer só a fruta, sei lá. E eles, não, Ricardo, come, nós oramos, tá abençoado. A Bíblia diz que o que contamina é o que sai da boca, não é o que entra. Mas em 2012, quando eu prometi que eu ia procurar uma igreja, eu tinha prometido a Krishna, a Deus, assim, falei, Senhor, eu vou procurar durante 2013 uma igreja, mas eu não vou quebrar o meu princípio de pureza no yoga, que seria não comer carne, peixe, ovos, alimentos que chamam alimentos no modo da ignorância, que não deixam a tua mente no modo espiritual, assim, vai. Nem tomar café, refrigerante, estimulante. São vários princípios, assim, de fazer sexo ilícito, jogos de azar, intoxicação com maconha e tal. Então eu falei, isso eu não vou perder, isso aqui é bom. Eu quero só entender o cristianismo, eu não vou... E eles diziam que eu tinha que comer, que era um desaforo eu não comer, porque tinha um texto na Bíblia que tinha um pano que Pedro viu e que tinha jacaré, crocodilo, lagartixa, até tinha tudo ali, e Deus falou, mata e come. E que eu poderia comer de tudo. E aí eu falei, eu não confio muito na Bíblia não. Comecei a pensar, no yoga Deus se preocupa tanto com a saúde da gente, ensina a fazer as posturas, tem técnicas de limpeza do corpo, yoga, as posturas, a medicina natural do yoga. Eu falei, não comer entre as refeições, não comer à noite para o corpo descansar. Tinha tudo nos livros de yoga, tudo. Eu falei, vou virar cristão e agora vou botar um porco dentro do meu corpo, um refrigerante. E aí eu comecei a ter atrito com eles na hora de comer, todo dia. Todo estudo, eles tentavam me convencer. E aí uma vez, vou falar aqui, né? Já está quase chegando quando eu conheci a igreja, assim. Eles oraram, o Senhor disse que promete que perdoaria as pessoas que estavam na prostituição, na idolatria, com a mão na minha cabeça, eles são bem pentecostais, assim. O Senhor perdoa, Senhor, as pessoas que estavam no engano, no roubo, na mentira, aqueles que estavam no vegetarianismo, se arrepender. Aí eu falei, quê? Isso foi uma oração? Porque você tem que se arrepender do vegetarianismo, porque o vegetarianismo vem lá da Índia, é uma coisa da Babilônia, porque o inimigo, ele quer enfraquecer você, para quando você ficar bem fraco, vegetariano assim, aí ele dá uma rasteira em ti e domina você, tua mente. Aí eu falava assim, misericórdia, Senhor, eu não consigo ficar nem com os mormons, nem com esse, nem... Aí eu falei, sabe do negócio, amanhã eu vou na Universal do Reino de Deus, vou lá, vou conhecer o Edir Macedo, porque eu não conseguia entender, não tinha lógica o cristianismo. Jesus morre por mim e eu posso comer qualquer coisa, fazer... E ir na igreja e fazer churrasco. Eu não entendia, não estou dizendo que está certo ou errado. Na minha visão de yoga da Índia, é inconcebível tu matar um animal, principalmente uma vaca, que você tira o leite, para que vai matar ela se ela já te dá... Resumindo, né? Fui na Universal, como minha última já era começo de março. Fiquei lá 5 minutos, uma menina do meu lado ficou... E aí o pastor pegou ela na nuca, ela derrubou o pastor, derrubou o presbítero, e o outro endemoniou. E falaram para eu passar num túnel que tinha lá na frente. Eu falava, Senhor, eu vou passar aqui só porque eu disse que eu ia de todas as igrejas até o Senhor dizer que era... Eu falava Krishna, não falava Deus, né? Eu falava Krishna. Aí passei na fogueira ali no negócio e no final um pastor pôs a mão na minha cabeça e falou, você foi curado? Eu falei, mas eu não estou doente. E aí ele falou, volta de novo na fogueira. E eu entrei lá no túnel e um monte de gente caindo, se arrastando e tirando demônio. E aí eu falei, não é pra mim, cara. Cristianismo, eu já nasci numa igreja católica que ia no centro espírita, que tinha reencarnação, que a minha avó morreu e estava lá, e tem a Virgem Maria. E o padre dizia que o animal era para matar. E não tem sentido o cristianismo para mim, desculpa. Né? O espírita diz que é cristão. E aí eu venho aqui e falo uma coisa, aí agora outra endemonia. O que é esse negócio de endemônio? O que é demônio para mim? As pessoas morrem
e ficam como espíritos e entram no corpo das pessoas, entendeu? Não sabia nada. E aí eu estava em março já, ó, janeiro, fevereiro, março, fora meus 14 anos de yoga que eu nunca tinha encontrado nada do cristianismo. E aí eu fui comprar granola numa lojinha de produtos naturais chamada Vida Natural. E eu gostei muito daquela loja, as mulheres de saia, tudo. Eu falei, nossa, eu já ouvi falar do negócio super bom, uma salsicha que o pessoal do templo compra, da Adventista. Fiquei na dúvida assim o que era, mas para mim Adventista era Adventista, não tinha nada a ver com o cristianismo. Como eu estava procurando cristianismo, eu falei, Adventista deve ser um... Tem os hippies, os grunge, os rastafari, deve ter os Adventistas. Não pensava que era cristão, entendeu? Bíblico. E fui embora, ia ter um acampamento do Bola de Neve dos homens numa praia, e eles iam ficar 2 dias lá, numa praia deserta na ilha, chama Lagoinha do Leste, tem que pegar uma trilha. E aí na reunião era assim, eu levo o botijão de gás, aí o outro, eu levo o carvão, o cara, eu levo as carnes, eu vou levar os peixes, eu vou levar as latinhas de atum. Eu falo, misericórdia, não vai sobrar nada para eu comer nesses 2 dias, eu vou passar fome lá, porque só falavam de carne e de churrasco. Era um congresso de homens na praia. E aí no sábado, dia 23 de março de 2013, era aniversário de Florianópolis, um feriado. A gente ia sair para o acampamento como 10 da manhã. Eu levei essa minha namorada no trabalho. Ela estava colocando ovos de Páscoa da Ferreiro Rocher lá na Páscoa, num evento. E aí eu fui comprar uma lanterna no centro. Esqueci que era feriado. E tava tudo fechado. Eu falei, ai meu Deus, tudo fechado, eu aqui, eu não quero nesse acampamento porque tá difícil lá, porque eles vão... Toda vez na hora de comer eles brigavam comigo. Que eu não comia, que era desonra a Deus, que tal. E aí eu dei a volta, tava fechado a rua principal. Maratona lá, Florianópolis, é cheio de maratona, triatlon, fechado. Aí dei a volta por uma praça bem no centro e eu vi uma igreja linda assim. Um povo bonito entrando, né? Diferente, Falei, eu nunca fui nessas igrejas tradicionais. Fui na Assembleia, fui na outra, não, na Universal, no Bola de Neve, mas essa tá parecendo muito tradicional, assim. E aí entrei, assim, dei meus primeiros passos, era 8:50, e falei, Senhor, mais uma igreja que eu vou entrar, essa daqui é bonita, diferente, né, sábado de manhã, tudo diferente. E na hora que eu entrei, o Jais, um professor de matemática lá do colégio lá, muito engraçado, externo assim, né, externo que não é dele, assim, um cara assim... Ô irmão, feliz sábado. Falei, feliz o quê? Ele, feliz sábado. Falei, feliz sábado. Eu fiquei tão feliz que eu vi feliz sábado. Eu falei, imagina, esse povo é feliz, né? No domingo deve falar feliz domingo, feliz segunda, feliz terça. Eu falo, feliz. O importante é ser feliz. Eu achei o máximo, né? E aí ele falou, tudo bem? Eu falei, eu vim visitar. Eu tava com uma roupa meio largadona, tipo de yoga, assim, uma calça, uma camisa, nada demais. Você quer tomar café da manhã com a gente, o nosso desjejum? Aí eu falei, sempre que um cristão me convida para comer é um desafio, assim, porque eu comia granola, arroz integral, leite de castanha, de amêndoa, e sempre os caras queriam me enfiar um negócio que eu nunca tomava. Eu falei, não, mas vem aqui, vou te apresentar os jovens. Uma mesa incrível da loja Vida Natural, tinha feito a mesa de café da manhã da vigília. Então o que tinha? Granola, leite de soja, frutas, castanhas. Eu falei, vocês comem isso aí? É, da loja, tal, nós temos... um conselho da alimentação natural, e aquilo lá, meu coração, foi a primeira vez que em 3 meses, janeiro, fevereiro, 23 de março, que meu coração ficou feliz de estar numa igreja, assim. Falei, que legal, dá até para eu comer aqui, cara, que interessante, porque nós temos os conselhos de uma profetisa, do espírito de profecia. Aí eu olhei para a mesa e falei, nossa, essa igreja tem até espírito, uau, essa igreja... Então, como eu queria o cristianismo, mas eu ainda tinha toda aquela herança mística, eu achei o máximo, falei, essa igreja tem até espírito e profecia. Eu achava que era um espírito que ia atualizar, eu falava, as outras igrejas estão 2000 anos atrasadas, porque a Bíblia ficou parada, mas eu vou estar com a versão atualizada aqui, porque tem... Eu fiz uma bagunça na minha mente, mas eu achei legal a comida. Eu falei, misericórdia, porque eu tinha, quando eu estava nesse jantar lá da outra igreja, falado, Krishna, se tiver um cristão que é vegetariano e que sabe comer, o Senhor me mostra que eu batizo, porque não dá mais para toda vez. Eu achava que não existia. Então, aquele pedido que eu tinha feito umas semanas atrás, eu entrei na igreja adventista. E, cara, não tinha como negar aquele café da manhã, assim, era tudo perfeito, assim. Porque o pastor André Flores, ele é vegetariano há muitos anos, então acho que ele pediu para que fosse tudo no padrão, semana de oração, e aí eu entrei na escola sabatina.
e fiz a lição da escola sabatina, Origens era. E ele falou, hoje eu não vou passar a lição. Estou com um incômodo aqui, e como só tem jovens aqui, eu não vou passar a lição. E como não tem visitante, eu vou questionar vocês. Porque a gente tem que saber por que a gente é adventista, gente. A gente está muito morno, eu tenho visto jovens totalmente perdidos com a vestimenta, com a roupa, comendo qualquer coisa, entendeu? Indo em churrascaria. Que tipo de adventista que nós somos? Por que a gente não é católico, da Assembleia? O que nos diferencia? Por que você nasceu aqui? Já que não tem visitante aqui, vamos falar sério hoje. A lição depois a gente vê. Eu estava escondidinho ali, né, na escola sabatina, no andar de baixo da igreja central, assim, né? Eu falei, uau, primeira vez que eu ouço um negócio. Por exemplo, por que Adão e Eva não morreram, sendo que eles teriam que morrer, já que o pecado é a transgressão da lei e o preço do pecado é a morte? Eu falei, opa, ninguém nunca me falou que pecado é transgredir a lei. Achei que pecado era um negócio que o pastor inventava. E ele dizia, porque nós temos o pecado. Adão e Eva pecou, ela teria que morrer. E por que não morreu? Você. Aí o jovenzinho, Ele meio que fuzilou os jovens, porque ele estava cansado, acho, de ver reclamações dos jovens, e os jovens dos adultos, os adultos do jovem, e do tamanho da saia, e coisas assim ridículas, que ele falou, vamos ver, por que vocês são adventistas então? E aí uma menina respondeu, um casal, por causa disso, porque o preço do pecado é a morte, alguém teria que morrer e tem que ter derramamento de sangue. Então Deus, vendo eles, tinha que morrer alguém, então Deus pegou um cordeiro, e esse cordeiro simbolizava Jesus de forma pedagógica, para que era o cordeiro que estaria para vir. Eu estava no fundo, eu falei, nunca ouvi isso. Para mim, o pecado, eu tinha que ir na Índia, tomar banho no Rio Sagrado, cantar mantra, ficar acordado desde as 4 da manhã, 2 vezes por mês fazer jejum. Tudo isso é para limpar o teu passado, teu pecado, para quando você chegar num nível, você já pode morrer e ir para o céu. Se você não limpar tudo, tem que reencarnar. Então é mó trabalhão, assim, praticar yoga. Você nunca sabe se vai reencarnar, você não vai. Você sempre está angustiado. E na hora que a menina falou, eu falei, entendi por que o Deus da Bíblia pede para matar bicho no Antigo Testamento. Eu sempre tinha uma briga com o Deus da Bíblia, porque o Deus do yoga, ele é vegetariano, desde o começo sempre fala. E na Bíblia manda matar cordeiro, matar pomba, matar bode, né? Eu falei, não, é porque simboliza o pecado, que alguém tem que morrer. Então, existe um substituto. E aí ele falou, tá, mas por que essa história? Por que a cobra? Que história é essa de cobra? Você, rapaz, que história é essa de cobra falar com a Eva? Aí esse casal, os jovens não sabiam responder nada, os jovens da igreja. Esse casal falou, porque foi o primeiro processo mediúnico da história. Satanás usou a cobra, na verdade, não era cobra. A mediunidade vem do inimigo, por isso que nós somos proibidos. Eu falei, uau, toda a galera do yoga está sempre vendo preto velho, e isso, e médium, espírito, e toma chá, e fala... E aí ele está dizendo que não pode, que foi Satanás que foi o primeiro médium. Eu falei, gente, minha família passou a vida inteira no centro espírita. Eu lembro, eu era pequenininho, eu via o cara pintando quadro, dizendo que era do Michelangelo, sei lá, aqueles pintores famosos, e o pessoal pagava e montava um asilo com aquele quadro. Isso foi natural para mim, um espírito vem, o médico dava tratamento através do médium. Eu falei, uau, o inimigo, Satanás. Eu falei, tá, mas quem é Satanás? Aí esse pastor. E outra coisa, por que esse mundo tem a morte, tem tudo isso e tal? E aí começou a explicar da queda de Lúcifer, né? Eu falei, gente, por que ninguém explica isso nas outras igrejas? Que tinha um anjo, esse anjo surgiu iniquidade no coração dele. E em uma hora da escola sabatina eu tava assim, gente, eu tô entendendo tudo, cara. Tinha um anjo e esse anjo, ele invejou Deus e a lei de Deus, que esse pastor em uma hora ele explicou tudo, ele me deu o estudo bíblico em uma hora sem querer e ele foi fuzilando os jovens assim. E só tinha um casalzinho ali, um casal e mais 2 amigos que estavam na ponta da língua assim, pá! E 1844? O que é 1844? Porque a minha dúvida é por que a igreja renascer? Tem o apóstolo Estevão, a outra tem o Edir Macedo, a outra tem o outro. Sempre tem um homem, que é um profeta, alguém, que brigou, que saiu, que montou, o Silas Malafaia. Eu falei, qual é a dessa adventista? Vamos ver quem é o fundador. E aí ele falou, o que aconteceu em 22 de 1844? Aí o garoto, o grande desapontamento. Aí esse casal foi lá e explicou. O Guilherme Miller viu no livro de Daniel, capítulo tal, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Guilherme Miller, eu falei, cara, o que é isso que eu nunca ouvi? E esse pastor, provavelmente por ele ser um pastor consagrado, vegetariano, ele dizia que ele não consumia nem leite nem ovos há 20 e poucos anos. Estava um cara na luta, assim, para seguir os conselhos de... Eu senti a mente dele igual a dos meus mestres no yoga. Limpa, clara, rápida, sabe? Conectando tudo. Coisa que eu não vi em nenhum outro lugar de cristianismo.
E aí eu falava, esse pastor tem uma mente diferente, assim. Eu tô entendendo, tô seguindo a mente dele. E ele explicou tudo, 2.300 tardes e manhãs, e a limpeza do santuário, o erro, o grande desapontamento, tal, a vinda de Jesus. Eu falei, Jesus vai voltar? Eu nem sei se ele veio, agora está dizendo que ele vai voltar. Eu nem tinha certeza, eu não sabia quem era Jesus. Mas naquele momento eu entendi que o pecado entrou por Adão, tinha que sair por um outro homem, e que o inimigo caiu, e aí veio o pecado e tal. Então eu estava começando a entender que Jesus era Jesus, e de repente ele disse que ele vai voltar. E aí eu falei, uau, em 1 hora esse cara deu todas as informações que ninguém me explicava. Porque nas outras igrejas diz que a gente vai ser rebatado. Acabou essa escola sabatina, ele contou mais coisas assim, sobre a vinda de Jesus, os 10 mandamentos, o decreto dominical, e os jovens assim estavam perturbadíssimos. E esse casal, casal recém-casado, respondeu tudo. Na hora que acabou, o pessoal levantou para ir na igreja, e aí esse casal veio falar comigo. O Guilherme Leissering, que é filho dele, que é filho do seu Davi Leissering, que foi um professor do NASP muito conhecido durante anos. Todo mundo conhece ele, foi professor de quase todo mundo, mais da antiga aí, né? Professor de biologia, de biomedicina, de tudo que é da... Então é uma família tradicional que segue os princípios de vestimenta, de roupa, tudo. Falou, você quer almoçar em casa? Eles dão risada quando eu conto, porque eu falo, não. Porque eu pensei, se não for no estilo do café da manhã, eu vou passar vergonha igual lá nas outras igrejas. Não, pode ir lá em casa, tal, vamos conhecer meus pais, eles estão na outra igreja, eles são anciãos, minha irmã tá vindo na outra igreja. Eu falei, sabe o que é? É que eu sou vegetariano, mas assim, vegetariano mesmo, né? Vegetariano frango, vegetariano peixe, vegetariano ovo, eu sou vegetariano. É vegetal, não é ovo, e ovo não é um vegetal. Não, pode ficar tranquilo, minha irmã tem intolerância à lactose, a gente também não come essas coisas. Às vezes meu avô traz um ovo do sítio, mas é tranquilo, vai lá. Aí fui com a moto assim, dizendo, ai meu Deus, eu vou desviar essa moto, eu vou embora. Eu falei, não, eu vou. Aí na hora que eu cheguei lá, uma a mãe dele, né? Oi, querido, prazer. Tinha vários jovens lá, um francês e não sei quem. E ela fez uma pizza integral com vegetais, caponata, vários sabores, coisa que ela tinha deixado pronto no outro dia. E eu sentei na mesa e falei, eu tô impressionado, gente, porque eu pratico yoga há anos, eu tô indo na igreja há 3 meses, eu não entendia nada, e em 1 hora aquele pastor quebrou comigo. Não entendi Jesus, entendi que tem um diabo, um inimigo, que era um anjo que está aqui na terra. Então essas pessoas que morrem, tipo, se eu falar com a minha avó, não é minha avó, quem que é? Não, é que eles enganam, Mas e o preto velho? E o cara que tomou o chá lá e falou com Jesus? Filho, sinto muito, mas não era Jesus, não era avó, não era... Falei, mas a minha namorada foi num lugar e disse que apareceu o pai dela, que morreu há 20 anos atrás, e falou coisas da infância dela que só ele sabe. Tenho certeza que era o pai dela, porque ela veio chorando para casa, dizendo que foi no centro espírita. Ele deu conselho ainda para ela que ela deveria fazer. Filho, vamos estudar. Comi a pizza aí, ó, 1, 2, 3, 4 da tarde, né? Eu fiquei tão impressionado com o almoço, com mais estudo, e eles me deram um monte de livro e tudo. E quando deu 4 horas da tarde, eu falei, opa, meu celular está desligado desde que eu entrei na igreja. Liguei, tinha 300 mensagens. A minha namorada tinha entrado no mercado, ficado 15 minutos e dispensaram ela. E era um feriado. Eu achei que ela ia sair 5 da tarde. Eu falei, meu Deus, 4 da tarde eu esqueci completamente dela, porque eu falei, quando for 5 horas eu ligo, ela vai sair do shopping lá, do negócio. Ela ia de mercado em mercado, shopping, montar esse negócio da Ferrero Rocher, que era um chocolate lá. E aí ela falou, eu fiquei 15 minutos aqui, ele me dispensou e não tinha ônibus, eu fiquei horas esperando, e você com o celular, você deve estar com uma mulher, e você está aí, você está procurando igreja. Ela tinha medo que eu arrumasse uma namorada na igreja que não tivesse filho, que ela tinha uma filha. Um ciúme esquisito, e ela não queria ir na igreja, mas que eu ia. E eu cheguei em casa e foi o grande conflito. Foi uma briga. E eu cheguei igual Moisés quando desceu do monte, assim. Encontrei. Meu coração... Eu sei que ele é enganoso, mas eu senti assim, eu falei, cara, é aqui. Tudo que eu orei, que eu pedi, encaixou tudo. Esse povo, eu quero ser cristão igual eles, porque eu vi famílias. E por eu não ter um modelo de família, e no Hare Krishna eu passei a tarde, primeira vez em 15 anos, com uma família estruturada, onde o vô e a avó estão casados há 60 anos, o pai e a mãe, 2 casais de filhos casados, o namoradinho fica assim, de mãozinha dada no banco, assim, né, no estudo bíblico lá, um amigo deles. Eu falei, gente, eu nunca vi isso, no yoga não existe essa coisa de família, é tudo muito desmontado, as pessoas casam, separam. Eu só sei que eu voltei para casa e eu tava assim, decidido a não voltar mais a dar aulas de yoga. Essa família falou, filho, a gente tá vendo o inimigo se levantar, tá vendo? Eu falei, mas não acredito. Falei, como que você não acredita? Eu falei, eu tenho dúvidas.
Resumindo assim, para acabar, eu resolvi ficar e fazer o estudo bíblico. Eu fiquei mais uma semana nessa casa. Alguém invadiu a casa pela janela do fundo, roubou tudo que eu tinha, quebrou tudo, furaram a minha moto com pneu, com facada no pneu. Tive que fazer BO. Foi uma coisa esquisita, assim. Eu fui pro curso, tava fazendo tipo um cursinho pra entrar na universidade. E eu voltei, minha moto tava com os pneus furados. Foi uma coisa esquisita. Aí eles falaram, Ricardo, muda. Aí achei um chalé mais longe de onde eu tava, bem mais longe, assim, mais escondido, até numa montanha lá em Florianópolis. E fiquei lá um ano morando, fazendo cursinho, lavando louça numa casa, num restaurante de uma moça de uma igreja que me apresentaram, e eu comia lá no almoço. E lá eu conheci os pastores, como é um restaurante adventista, todo dia tá cheio de crentes lá. E aí eu fui ouvindo a Novo Tempo enquanto eu lavava, aí ficava, a vida é regra de fé. Ficava cantando, né? Misericórdia. E aí dizia que, né, eu entendi, foi na cruz que eu entendi o que é o amor, que Jesus morreu por mim. E aí o Ivan Saraiva falava, eu comecei a aprender. E toda semana com essa família, estudo bíblico, igreja. O pessoal falava, adotou um filho, Luísa, né? Que era o nome da esposa do dele. Falou, esse aqui é meu filho adotivo. Eu falei, haitiano, sou do Haiti agora, vim, né? Que agora tem muito haitiano vindo, né? Eu sou haitiano albino, né? Eles, né? Tô trabalhando lavando prato e comecei a estudar. E aí eles falaram, filho, faz estudo bíblico, continua o teu cursinho. E aí eu passei em 2013 para 2014 na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, entrando lá, minha vida melhorou um pouco, porque aí eu tinha uma bolsa, tinha ocupação de ficar estudando, né? E aí eu fui virando um cristão adventista. Comecei a andar de terno, de calça social, comprei um sapato, ganhei um cinto, né? Já não estava mais no restaurante. Um irmão da igreja que tem uma empresa e falava, você pode me ajudar nesses cadastros, eu vou te dar R$ 75 por dia durante tantos dias no mês, não sempre, mas para cadastrar clientes. Então eu comecei a organizar minha vida no mínimo para pagar o aluguel e fazer a faculdade. E nisso eu fui fazendo cursos na igreja, fui no congresso UMV, fui no congresso Missão e Cura, fui no congresso médico missionário no Sul e comecei, fiz um curso de um mês de evangelismo de saúde em Jacareí, ali no Viva, e aí eu fui conhecendo mais da mensagem de saúde da igreja, de ser um médico missionário, da vida no campo. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero ser adventista assim, com a mensagem completa, porque foi muito complicado no começo, porque essa família foi para os Estados Unidos ficar 30 dias e vou dar um exemplo com todo respeito, adoro a igreja, os jovens, acho incrível os jovens estarem na igreja, mas por eu ser vegetariano há 15 anos e ter entrado na igreja com a mensagem de saúde, que foi o que me atraiu, desde a lojinha do café da manhã, não foi o evangelho em si, assim, Jesus morreu por ti, tá. Não, foi a mensagem de saúde. Aí os jovens me resolvem comendo, tipo, sei lá se pode falar o nome assim, né, do Burger King, McDonald's, na praça de alimentação do shopping, com Coca-Cola, o líder do coral, assim, qual que é o problema? Eu falei, qual que é o problema? O quê? Eu falei, não, eu tô te perguntando. Aí eu falei, mas não tá escrito nos livros que não é para seguir? Não, isso aí é pro tempo do fim. Não, mas tudo que eu aprendi agora é o tempo do fim. Não, o tempo do fim é no fim, agora tá no fim. Se fosse o fim, acabava, né? Aí eu vou acordar amanhã, não acabou, então hoje não é o fim. Eu falei, nossa, mas essa lógica eu nunca ouvi. No... Então eu comecei a ter uns atritos, assim, de falar, gente, que perigo, né? A incoerência, porque no yoga se fala, fica de ponta cabeça e respira 60 vezes, o cara fica. Agora beija o pé do mestre espiritual, porque o pé dele é de lótus, porque ele veio do céu e é um habitante do céu aqui na terra. Você vai lá e beija, sei lá, por mais incoerente que seja, está coerente com a mensagem. Aí quando eu vim para a igreja e eu vi umas coisas assim, e eu era novo, eu tinha muitos costumes antigos do yoga, eu queria, por exemplo, meditar nos versos da Bíblia, eu ainda estava misturando tudo. Mas quando eu vi alguém dizendo que, não é para seguir isso, não é para seguir aquilo, eu liguei para essa família lá nos Estados Unidos e falei, filho, a gente não te deu esse estudo ainda, que você vai descobrir daqui a pouco que você vai ver muita coisa esquisita na igreja, assim, não é todo mundo que é igual, assim, o que você está vendo no seu estudo bíblico, nem todo pastor é igual o pastor que te recebeu aquele dia, nem todo café da manhã vai ser igual aquele café da manhã. Aí eu falei, mas a igreja não segue o que está escrito para a própria igreja? Filho, isso é uma longa história que você não vai entender tão simples. Aí depois desses problemas, eles voltaram dos Estados Unidos, o pastor Marcos Bonfim foi lá em Florianópolis e eu desabafei. Falei, pô pastor, os caras me levaram para tomar Coca-Cola e hambúrguer e só faltou ir numa balada. Assim, foi muito esquisito, né? Assim, aí ele falou, filho, tu tem que ir nos lugares onde você vai encontrar a sua turma na igreja, porque a Ellen White fala em 1 em 100 vai estar preparado. Às vezes ela diz 1 em 20.
Então, tu calcula uma igreja que tem 100, tu tira 1,20, dá quanto? Né? 5, né? 2, 4, né? Então não é todo mundo. Eu falei, então tá, espero que eu não seja os 19, né? Os 99. Porque eu não saí do yoga e não perdi a menina que eu achava que ia ser a minha mulher à toa, não tô brincando, assim. Foi sério, eu quase fui preso. Porque eu escolhi ficar aqui. Aí ele falou, eu vou te dar uma orientação. Vai nesses congressos, onde tem pessoas que querem viver no campo, querem se vestir do jeito que Deus pediu, querem comer como Deus pediu. E lá você vai encontrar provavelmente até sua futura esposa, namorada, os seus amigos. E foi assim, dito e feito. Eu fui no MV, depois fui no Congresso Missão e Cura, fui no Médico Missionário, fiz um mês de evangelismo de saúde. A filha do pastor Marcos Bonfim, que é enfermeira e está fazendo um curso na Filipinas, falou, esses cursos realmente. E lá eu vi centenas de jovens e pessoas que comem, se vestem, vivem no campo e educam os filhos, né? Eu falei, interessante. Então, hoje a minha vida, em 2015, eu tenho muita alegria de estar na igreja adventista. Deus me tirou daquele buraco que eu estava, assim, da Babilônia, do Egito, que a gente brinca, né? Sai dela, povo meu. Eu estava totalmente enganado, sem contato com meus pais, numa depressão profunda, porque não sabia mais quantas vezes eu ia reencarnar. Família para mim era uma ilusão, até filosoficamente eu provava isso. A única coisa que eu tinha era aquela alimentação, assim. E hoje não, hoje eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus me criou, que Jesus ele me fez, eu não estou reencarnando 1 milhão de vezes, eu era jacaré, crocodilo, vaca, agora eu sou humano, depois eu viro mosca. Deus me fez a imagem e semelhança. Então, Deus ele fechou algumas coisas que ele não muda mais. Eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não fui um animal que está reencarnando agora em humano. Ele vai voltar, porque ele diz, se eu não fosse buscar vocês, eu não teria prometido, né? Não teria falado outras, como é que fala? Eu vou lá preparar lugar para vocês, tal. Na casa do meu pai há muitas moradas, se lá não tivesse, não teria dito. Então Deus foi fechando algumas coisas que me deixavam tão sem estrutura para viver. A família sem imagem e semelhança de Deus. Eu falei, uau! Deus criou o homem e a mulher para ser casado e os filhos para estar aqui e é para a vida inteira. A mulher tem que ter a segurança do marido, os filhos a segurança dos pais. Como é que para Deus isso é uma ilusão? E como que Deus pode incentivar os homens a se separar da esposa para ser monge? Eu falei, gente, isso não é de Deus não. E aí eu comecei a falar, então quer dizer que realmente Deus ele só tem uma opinião. Deus não muda, Deus não tem, aqui é, aqui não é, aqui é reencarnação, ali não é, aqui adora imagem, na Índia adora. Não. Alguém está copiando as coisas de Deus, fazendo uma contra... E aí eu falei, beleza, me batizei em agosto de 2013, fiquei na igreja com todos os problemas e coisas boas, conheci muitas pessoas, muitos jovens, tenho dado testemunho nos lugares para os jovens, dizendo para eles, fica aqui, né? Só que fica aqui inteiro, não fica aqui pela metade, não fica aqui se arrastando, fica aqui... A maioria dos jovens que eu conheço, pelo menos lá onde eu moro, você já leu Ciência do Bom Viver? Não. Vida no Campo? Vida no Campo o quê? O livro? Nunca ouviram falar. Conselho sobre regime alimentar? Quem escreveu? Eu falei, misericórdia. Aí uma moça, uma vez, eu estava num grupo, só para acabar, por exemplo, uma coisa assim, séria. Estava tendo um pequeno grupo, não sei o que lá, a menina levou uma mortadela desse tamanho, de frango, com mussarela e tostex. Aí eu falei, moça, desculpa, eu sou novo aqui. Mas não tá certo, são 10 horas da noite, o pequeno grupo acabou, nós vamos para a igreja menor, não dá para comer isso. E ela tava fazendo uns 30 sanduíches para os jovens. Rapazinho, eu vou te dizer uma coisa que eu já conheço pessoas iguais a você. Eu sou adventista de berço, lá em casa todo mundo come essas coisas. Eu respirei fundo. Falei, eu não me importo se você dorme no berço até hoje ou não. Eu durmo na cama, eu sou adventista de cama. De solteiro porque eu sou solteiro, né? Mas eu não sou adventista de berço, não. Você me ouve. Eu cheguei agora e essa mensagem aqui para mim é muito verdadeira. E a gente começou a discutir e ela começou a rir. Eu falei, tu é adventista de berço? O problema é teu, eu sou de cama. E aí quebrou um pouco a brincadeira, né? Mas ela ficou brava comigo. Depois ela me procurou na faculdade lá, me deu um beijinho assim, falou, tu é difícil na queda, hein? Oh, como você é chato. Eu falei, irmão, tu não pode fazer isso, cara. A gente estava falando de Daniel, Apocalipse, que não se contaminou com as... Aí tu bota uma mortadela de bico, de intestino, de cérebro, de frango, às 10 horas da noite. Então eu amo os jovens da igreja, não sou contra nem nada. A questão é que assim, eu vim pela mensagem de saúde, ela que me resgatou. Então eu sou muito grato a isso. Então eu
eu tenho vontade de viver o estilo de vida assim, completo. Não quero viver pela metade, assim. Eu sei que eu tenho vários defeitos, mas eu estou lutando, indo nesses congressos, conversando e orando. Então, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Deus foi maravilhoso na minha vida. Hoje é minha mãe. Eu lembro, uns meses atrás, eu fui lá, a gente viu uns vídeos que eu levei, a Reforma Protestante e a Restauração da Verdade, do pastor Tim. Ela falou, uau, eu achava que os protestantes que eram os maus e a Igreja Católica que era o bonzinho, porque ela aprendeu isso quando era pequeno. Ela pegou todos os livros espírita dela, botou numa caixa, jogou no recicláveis. E ela está indo na igreja estudando a Bíblia. O meu tio está estudando a Bíblia com a minha mãe. A minha irmã, que parece que namorava um cara que era meio espírita, ela largou e está estudando a Bíblia com a minha mãe. Então, assim, aos poucos, uma menina que praticava yoga lá na universidade, ela era vegana e praticava yoga, estava 20 aninhos, estava perdida, acabou com o namorado. Encontraram numa fila na UFSC e sem querer, você é vegana? Eu também sou. Você gosta dos animaizinhos? Eu gosto. Por que você faz isso? Ela, não sei. Eu faço isso porque Deus criou, porque em 6 dias, aí o 7º Deus descansou e tal. E fui falando da criação e da nova terra. E ela falou, uau, eu quero conhecer essa igreja. Hoje ela está lá em Goiânia e vai se batizar. Amém. Então, assim, por eu conhecer essa coisa do yoga, eu converso muito fácil com esse povo, só que eu não posso falar, eu sou cristão e você está adorando o diabo. Eles ficam assim, então tá, nunca mais fala comigo. Eu fico falando da mensagem de saúde, eles falam, nossa, essa mensagem é igualzinha do yoga, só que é melhor, parece. Tem uns detalhes muito melhores. E aí quando eu vou ver, eles estão encantados. Falam, você pode me explicar mais? Você tem um livro desse? E aí, então assim, a gente pode falar com todo o povo, língua, nação, através da mensagem de saúde. Não adianta chegar com o evangelho assim de cara, principalmente o pessoal do Oriente, essas filosofias orientais, todos procuram alimentação saudável, vida natural, remédios de sol, luz. Se a gente chegar com eles nessa linguagem, eles se encantam com a gente, porque a gente sabe explicar a causa e o efeito disso. A gente põe Deus como criador disso. Quando eles sentem segurança que a nossa mensagem é real, aí eles descobrem, ele é cristão, tal, mas ele é diferente. Não fica. Eu estou tendo alguns resultados com essa mensagem através disso, assim. Então é isso, gente. O que Deus tem feito na minha vida é isso, na minha família. Espero ver minha mãe e meus tios batizados, mas depende de Deus. E que esse testemunho não seja para falar da minha vida, mas que seja como Deus, enquanto vocês estavam em algum lugar, estava soprando no meu ouvido, quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu perguntando lá na Índia, nos gurus, e eu só fui encontrar essa resposta inteira quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia com um Deus que é completo. Ele tem os mandamentos, tem as leis de saúde, se preocupa com o seu povo, tem educação, tudo. Eu falei, gente, é de Deus, só pode ser de Deus. E aí eu estou aí. Muito obrigado e fiquem com Deus, orem por mim e que a gente possa continuar falando do amor de Deus dessa forma, assim, de forma completa.